Desde muitos milênios, o planeta Terra foi lar de muitos animais, animais esses que podem não existir mais como os dinossauros, e ainda assim habitavam presas e predadores. Animais carnívoros que podem se alimentar de outros animais, sejam eles herbívoros ou não, para manter o equilíbrio na cadeia alimentar, tudo isso encontrado na natureza. É fascinante pensarmos que mesmo antes do surgimento do ser humano a natureza já trabalhava tão arduamente, e foi por isso que fizemos esse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais, e no vídeo de hoje iremos falar sobre os maiores predadores que já habitaram o planeta. Vamos lá! Conhecido como o período onde os primeiros predadores nasceram, iniciando a luta entre carnívoros e herbívoros por sobrevivência. Os mais temidos e conhecidos naquele período foi o escorpião do mar, um Euripterídeos que aterrorizou os mares. Antes dos animais vertebrados evoluírem, esses invertebrados poderiam chegar ao tamanho de um homem adulto. Algumas espécies chegaram a caminhar na superfície, e usavam pulmões especiais para inspirarem o ar, algo muito semelhante aos caranguejos terrestres atuais, como também havia espécies que chegavam a medir 10 centímetros e tinham as pernas curtas. O motivo pelo qual o escorpião do mar foi muito temido foi pela sua visão. A espécie tinha olhos grandes capazes de ver a movimentação de sua presa, mesmo estando na lama do fundo do mar. O predador se aproximava da presa lentamente para atacá-la de surpresa e em alta velocidade. Suas enormes pinças possuíam espinhos que o impedia de fugir e esmagava o animal que seria seu alimento, levando até a sua boca que ficava abaixo do corpo, entre as patas. Apesar de algumas espécies serem grandes, é lógico afirmar que ele capturava pequenos peixes e outros invertebrados para sua alimentação. Nesse período, os euriptéridos ainda causavam terror nos mares, com algumas espécies muito maiores do que no período anterior. Já houve registro de fósseis encontrados datados dessa época que chegaram a medir 2 metros de altura, mostrando que não houve muita diferença entre os predadores durante esse período e o antecessor, mas também foi nesse período que outras espécies começaram a evoluir, porém ainda no reino marinho. O Devolviano foi marcada pela evolução marinha das espécies vertebradas, elevando os peixes ao patamar de caçador. Entre muitos que viveram, o maior e o mais temido era o Dunkleosteus, um enorme peixe que poderia medir até os 10 metros de comprimento e pesar até as 4 toneladas, mas o que sempre chamou a atenção para esse animal marinho foram as suas placas ósseas que chegavam a medir 5 centímetros de espessura, protegendo desde a cabeça até o tórax robusto. E por isso, muitos acreditam que ele possuía um nadar lento e que atacava suas presas na surdina, ou seja, ataca de surpresa. Por essas características ele vivia no topo da cadeia alimentar, desbancando os invertebrados do pódio. Com a sua mandíbula forte e poderosa ele era capaz não só de comer peixes, mas tubarões também, e acharam indícios de que a espécie praticava canibalismo, mas ainda é algo muito discutido. A espécie era agressiva até mesmo entre si, por isso não se sabe dizer se eles se alimentavam entre si, ou se acabam engolindo nacos de carne de outro Dunkleosteus durante uma briga. Muitos fósseis deles já foram achados na América do Norte, Europa e África, mas apenas suas placas ósseas que blindavam o seu corpo foram preservados, fazendo reconstruções a partir disso. Saindo da evolução marinha, a evolução terrestre finalmente chegou a acontecer com louvores nesse período. Um detalhe que se destaca muito nesse tempo era o tamanho dos insetos, sendo muito maiores de todas as espécies existentes nos dias de hoje. Pelo fato da atmosfera possuir mais concentração de oxigênio comparado aos dias de hoje, fazendo com que os insetos fossem muito maiores, e é claro que isso não seria diferente com o maior predador da época. Arthropleura não só era o maior predador como também foi o maior inseto que já andou no planeta Terra. Medindo cerca de 2,6 metros de comprimento, com 50 centímetros de largura e pesando até os 50 quilos. Os cientistas acreditam que o inseto poderia ser um onívoro, podendo se alimentar não só de plantas como de insetos menores também.
Por mais que os fósseis encontrados não revelem muito sobre o seu sistema digestivo, já que nenhuma boca foi achada preservada para estudos, mas estudos indicam que as suas presas eram fortes o suficiente para cortar plantas, como também pequenos animais e insetos menores. Seu fóssil foi achado nas regiões da América do Norte e Europa, e pelo desenho formado pelas pedras antigas pode-se destacar que era um inseto rápido e ágil, a ponto de se locomover sem problemas pelas florestas tropicais gigantes desse período. Um período do qual foi muito importante para a evolução dos répteis, dominando o planeta nesse período, sendo o Inostrancevia da espécie dos gorgonopsídeos o maior e o mais perigoso da época. Apesar de sua aparência ser semelhante à de um mamífero, principalmente por seus caninos alongados que lembra a de um tigre dentes de sabre, a espécie é um réptil. Ele podia chegar até 3,5 metros de comprimento e pesar 450 quilos, e estudos revelaram que ele era um animal muito forte, talvez o mais forte entre todos os gorgonopsídeos já encontrados. Seu crânio media de cerca 60 centímetros, estreito e forte, com seus dentes caninos, como falado anteriormente, eram suas armas mais fortes na hora de abater uma presa. Eles eram utilizados para o pescoço de suas vítimas, até mesmo de outras espécies de répteis blindados, como o escutossauro, não era páreo para o par de presas desse animal pré-histórico. O fóssil desse terrível e grandioso animal foi achado no noroeste da Rússia, mas também já foram encontrados restos de fósseis no centro da África do Sul. É interessante ver como a mudança no mundo também alterou as formas de vida que viviam, independente de ser vida aquática ou terrestre. A biodiversidade sempre está em constante mudança e será que teremos animais predadores tão terríveis quanto do passado, em um futuro próximo? Será que chegaremos a vê-los? Deixe nos comentários o que mais gostou de saber no vídeo. Em breve ele terá parte 2 contando muito mais. Por isso já deixe o seu like, se gostou do vídeo e ative o sininho de notificações, para não perder a continuação. Compartilhe com os amigos que adoram o mundo da pré-história, eles vão adorar. E vou deixar aqui, mais um vídeo de animais pré-históricos para entender um pouco mais deles. Nos vemos no próximo vídeo. Lambeijos e tchau!